Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite para você que está aí nos assistindo. Para você que vai ver no dia seguinte, bom dia. Tudo bem com vocês? Como foi o feriado de vocês? Hoje é dia 13 de outubro, uma terça-feira. Aqui na região sudeste do Brasil está um tempo muito bom, uma temperatura agradável. Dá para ficar com a camisa assim, ó, mais leve, tranquilo. E hoje nós vamos continuando a falar desse livro aqui, ó. As 7 leis espirituais da colheita. OK? Durante o período aí de feriado nós não nos falamos e hoje a gente está retomando aí falando sobre esse assunto muito importante. E olha só, antes de mais nada, eu gostaria de orar aqui com vocês e pedir que realmente esse tempo seja um tempo de Deus, que Deus possa vir trazer sobre a minha vida, a tua vida, um tempo de conhecimento, entendimento, discernimento e que a gente possa aplicar esse conhecimento, entendimento sobre a nossa vida profissional e a nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus lá em Eclesiastes 5, 19 e 20 diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é, dom de Deus. 20. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém? Olha só, presta atenção em uma coisa. Nós estamos falando aqui de leis espirituais. Como nós estamos fazendo aqui na introdução deste livro, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Não adianta você querer plantar feijão e colher milho. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas é claro que, do ponto de vista que muitas vezes as pessoas estão se conectando ou reconectando, é muito bom a gente relembrar tudo isso. Então nós estamos falando aqui de leis espirituais de colheita. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso é bíblico. Então, nós temos falado aqui sobre o texto de Mateus 13, numeral 3, que fala o quê? Lá fala sobre a semente que é plantada em uma terra boa, a semente que cai à beira do caminho, em um terreno rochoso, e a semente que cai em terra com espinhos. Então, esse livro aqui, As 7 Leis Espirituais da Colheita, para você que ainda não teve o conhecimento, não teve acesso a esse livro, é um livro de aproximadamente aí 120 folhas. É um livro que traz um conhecimento profundo sobre lei da semeadura, sobre como você realmente prosperar. É isso mesmo que você está ouvindo. Prosperar na tua vida profissional, na tua vida financeira, nos teus relacionamentos, no teu conhecimento. Então, presta atenção em uma coisa. Você não está me assistindo por acaso. Você está me assistindo porque há um projeto de Deus para a tua vida e Deus quer usar a minha vida para te alcançar. Ok? Como nós lemos aqui esse texto de Eclesiastes 5, 19 e 20. Espera aí. Quer dizer então que a Bíblia fala sobre riqueza? A Bíblia fala sobre o dom de adquirir riquezas? Mas por que tanta gente prega sobre pobreza?
Por que tanta gente prega sobre sermos ricos só quando a gente for para a glória? Como as pessoas realmente querem se relacionar com Deus com um sentimento de pequenez, um sentimento que você precisa ser pobre, miserável, desgraçado, assolado aqui na terra, e aí elas entendem que você só vai ser rico e vai viver a plenitude da palavra de Deus na glória. Só que quando nós lemos a Bíblia de uma maneira profética, eu vejo que esse versículo é para mim e para você hoje. Porque olha só, quanto ao homem, e aí você, no caso mulher, você pode falar, eu mulher, né? A quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Presta atenção. Na glória com Deus não vai haver trabalho. Então, se Deus está falando que você vai enriquecer fruto do teu trabalho e vai gozar dele, vai desfrutar disso, é aqui na terra, não é na glória. Então, em primeiro lugar, eu quero quebrar na tua vida tudo aquilo que foram construído pela religiosidade. Que você tem que ser pobre, que você tem que ser desgraçado, que você tem que ser pedinte, que você tem que ser humilde. Tá entendendo? Eu vou te falar uma coisa, durante um período da minha vida, eu fui de uma igreja tradicional. E é engraçado que lá as pessoas depositavam no ofertário a sua nota menor, as suas moedas. Entendeu? E aí, as pessoas achavam que daquela maneira elas estavam agradando a Deus. Sabe o que é isso? Sentimento de pedinte. Sentimento de uma pessoa que é miserável. Eu me conectei com uma pessoa a um determinado tempo da minha vida e essa pessoa falava assim: quando eu vou à casa de Deus, eu levo as melhores notas. Eu vou no banco, eu troco o meu dinheiro e eu levo as melhores notas. E aí eu perguntei para ela, eu falei, por quê? É dinheiro, é a mesma coisa e tal. Ela falou assim, não, quando eu faço isso, eu estou exercendo um princípio espiritual de dar o melhor para Deus. Entendeu? Então, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você desejar ser milionário com uma mente escrava. Existem alguns posts, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muitas vezes você vê assim um leão, um elefante, desculpa, preso, amarrado a uma cadeira. Ou seja, aquele leão daquele tamanho tão grande, ele foi escravizado de tal forma que ele acha que aquela cadeira é o que está prendendo ele. Só que ele está preso aqui. Eu falei esses dias aqui na live sobre o navio, que ele é tão grande e uma corda, às vezes tão simples, o prende ao porto. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, o que tem prendido o teu coração? O que tem prendido os teus pensamentos? O que tem te prendido para você não prosperar na tua vida?
seja ela financeira, a tua vida profissional, a tua vida sentimental. Você não consegue se relacionar na plenitude do teu relacionamento com o teu cônjuge. O que te impede? Você já parou para pensar que é algo que talvez você precise semear mais? Quando eu lembro de semeadura, por incrível que pareça, eu lembro de Davi. Sabe por que Davi? Davi era um homem que revolucionou a palavra de Deus. É o único homem na Bíblia, quando eu olho, Deus fala assim: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. E aí eu vejo que Davi foi um homem de guerra. Eu vejo que Davi era um cara que era humilde na sua essência. Eu vejo que Davi não tinha uma linhagem real. Gente, Davi era pastor de ovelhas. Como é que Deus, dentro do contexto de hierarquias de príncipes, reis, família real, vai escolher uma pessoa como Davi? A família de Davi não tinha herança real. Ou seja, ele não vinha de uma família real. Como é que Deus pega um profeta como Samuel e fala assim, ó, vai até a casa de Jessé, que de lá eu vou levantar um rei. Aí Samuel chega na casa de Jessé, vê aqueles homens, né? Todo mundo fortão, bonitão, tal. E aí Samuel, começa a falar, não, vai ser esse. Aí Deus fala, não. Vai ser esse? Não. Vai ser esse daqui então, Deus? Não. Ao ponto que Samuel chega e fala assim, tem mais alguém aqui? Porque Deus está falando que não é nenhum desses. Ah, tem um menininho lá no pasto. Davizinho, cuidador de ovelha. É assim que você se sente, não é? Coitadinho, não é? Davi era assim. Ele se sentia o menor da sua casa, o excluído. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aqui o que nós lemos hoje, baseado nesse livro, eu estou parando bastante na introdução desse livro porque eu preciso ter realmente o entendimento que você que está me assistindo, que esse conteúdo que está chegando até você, ele é um conteúdo valioso que ele vai mudar a tua vida. Entendeu? Porque não adianta eu trazer esse conteúdo se você ainda não entendeu o processo. Você não começou a andar, você não começou a se movimentar. Gente, presta atenção. Davi era pastor de ovelha. Que raios tem a ver um pastor de ovelha se não é uma promessa de Deus sobre a vida desse cara, para ele se tornar rei de uma região muito, muito importante daquela época, de se tornar um homem com o coração segundo o coração de Deus, para revolucionar a história dos reis de Israel, para quebrar sobre Israel toda uma segregação que havia de roubo, porque os filisteus, os amonitas, tudo que era ita, a Bíblia fala que no início do ano eles vinham para roubar, saquear o povo de Deus. E Davi, ele começa a se levantar e fala assim, aqui não. Eu conquistei, eu ralei. Eu costumo dizer que o sol tem que sair da testa. Eu acho que eu usei tanto essa expressão que eu fiquei textudo.
O Pablo Massal falaria assim, não, tá testando. Gente, presta atenção. Davi era homem igual eu e você, suscetível a erros, como ele errou. Como Davi errou. Como Davi pecou. Mas Davi tinha um coração tão voltado a agradar a Deus, que Deus vai lá, conhecendo, porque a Bíblia fala que só Ele pode esquadrinhar, esquadrinhar nosso coração, só Ele. Só Ele sabe o que está passando no meu coração nesse momento e no teu coração. E aí Davi vai, Deus o escolhe para ser rei. Samuel pega aquele azeite. Cadê meu azeite? Aqui minha botija. Samuel vai, pega daquele azeite, derrama sobre a cabeça de Davi e a partir daquele momento a constituição de Davi é estabelecida no mundo espiritual. Aí, essa semana eu estava me perguntando, eu acho que foi sábado. Eu estava aqui, lendo esse livro e perguntando para mim mesmo. Eu falei assim, como é que pode? Davi não tinha linhagem real. Mas Davi tinha, sabe o que, irmãos? Uma promessa. Você que está me assistindo, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Quanto ao homem a quem Deus conferiu. Sabe o que significa isso? A quem Deus deu esse poder. A quem Deus delegou essa autoridade. A quem Deus foi lá e carimbou. Falou assim, esse daí tem promessas para viver. Tá me entendendo? Foi para você que Deus deu essa promessa. Foi para mim também. Ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. Riquezas e bem. E lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção. Receber. Senhor, eu recebo hoje na minha vida a minha porção. Eu agarro nas minhas mãos a minha porção espiritual dessa palavra profética. E eu quebro sobre a vida dessas pessoas que me assistem, que vão me assistir, todo o processo maligno, de miséria, de pequenez, tudo aquilo, Senhor, que nos fez escravo na nossa mente, Deus, para que nós entregássemos moedas ao Senhor, para que nós entregássemos coisas pequenas ao Senhor. Deus, eu, Aelson Alves da Silva, eu quero ter para abençoar ao órfão, à viúva, para abençoar a tua casa, para abençoar os meus familiares, para honrar aos meus amigos. E você que crê, diga amém, porque eu concordo aqui no mundo espiritual sobre isso na tua vida. Deus estabeleceu esse princípio. Um princípio espiritual. Deus estabeleceu esse tempo sobre a tua vida. Se você começar a olhar as minhas lives, você vai ver que o primeiro processo que nós cuidamos aqui foi de cura. Porque não adianta você receber uma palavra dessa se no teu sentimento você não for curado. Se o teu sentimento não for um sentimento, uma terra liberal. Está entendendo? E aí o versículo 20 termina falando o quê?
da alegria. Porque Deus enche o teu coração de alegria. Davi, ele era um cara conquistador. Ele era um cara realizador. Ele era um cara que tinha visão de reino. Davi, ele sempre, quando olhava para algo, ele falava assim, eu desejo isso para Deus. Ele olhou para a eira de Araúna, aonde hoje é aquele templo bonito lá de Jerusalém, que tem o domo dourado. E ele falou assim, eu quero conquistar aquilo ali para Deus. E aí, um homem chamado Araúna falou, não, Davi, não, rei, fica tranquilo, ali é meu, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Davi falou, não, eu não quero dado, eu quero comprar para ofertar ao meu Deus. Gente, tem pessoas tão mente pequenas, que assim, às vezes eu faço algumas brincadeiras quebra-gelo assim com algumas pessoas que eu conheço, eu falo assim, se você tivesse uma Ferrari, o que você faria? Aí a pessoa fala assim, eu não quero ter uma Ferrari. Ô, já viu o IPVA desse carro? Você já viu o seguro? Aí eu falo, mente pequena. Pensamento medíocre. Porque você acha que se Deus me der condição de eu ter uma Ferrari, Ele não vai dar condição de eu ter o dinheiro para pagar o IPVA? Para fazer o seguro? Você está entendendo? Você está entendendo aonde Deus quer realmente desconectar algo da tua vida e na minha vida? É claro que na minha vida nisso, graças a Deus, eu já fui liberal. Se desconecte de toda mentira, de tudo aquilo que foi enraizado dentro de você. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, muito séria. Presta atenção nisso. Eu não vim aqui para falar de política. Eu não vim aqui para levantar bandeira de político. Já fiz isso no passado, já errei com isso, perdi o relacionamento com alguns familiares meus por causa disso e eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais isso porque não vale a pena. Mas uma coisa me chamou a atenção uma vez aqui no Brasil, que veio um presidente ou ex-presidente, eu nem lembro agora, um ex-presidente aqui da América do Sul. Eu vou tentar lembrar o nome do velhinho lá. E aí todo mundo na época, aqui no Brasil, levantando a bola do cara, falando assim, olha, porque esse cara é mó humilde, que ele tem um Fusca velho. E aí mostrava ele naquele Fusca velho. Gente, só que já teve um Fusca velho como eu, sabe o perrengue que é, irmão. Entendeu? Eu tinha que acordar até mais cedo porque eu tinha que ir na previsão que ele podia não ligar na garagem na hora de sair para o trabalho. Ele poderia furar um pneu que estava literalmente igual a minha testa no caminho para o trabalho. Ele poderia simplesmente quebrar. Todo dia era uma luta diferente com aquele carro. Você acha que eu vou querer ter Fusca de novo, velho daquele jeito? É claro que não. Gente, nada contra quem tem. Eu desejo que você tenha um carro melhor. Eu desejo que você tenha um carro novo. Eu desejo que, assim como aconteceu um milagre nos dias do meu Fusca, porque teve um rapaz chamado Wilson, que ele olhou pro carro e ele falou assim, você quer vender? Eu falei, eu vendo. Sem apego. Ele falou, quanto que é? Aí eu falei o preço, ele falou, é meu. Eu falei, demorou. Gente,
Só quem já teve um Fusca sabe que aquilo era mó mentira. Como é que pode um ex-presidente vir em outro país e aí a mídia na época começou a pulverizar aquilo? Que o cara era humilde, que o cara era mó gente fina porque ele andava de Fusca. Ah, fala sério, meu. Gente, não é falando de política, é falando de sentimento. Deus nos deu a capacidade intelectual de pensarmos, de sonharmos. Ó, se eu sonho em comprar isso aqui, um exemplo. Digamos que isso aqui fosse um perfume francês, que dizem que é os mais caros, né? E custasse $1.000. Aí eu falava assim, ai, eu não vou ter um perfume de $1.000. A tua mente, ela já travou você, falando que você não pode. Só que quando eu pego e começo a ler a Bíblia de uma maneira profética, eu começo a ver que Deus me fez vencedor para eu receber a prosperidade aqui na terra. Gente, quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro, ó, não é só dinheiro. É em todas as áreas da tua vida. Porque existe muita gente também que é rica de dinheiro, mas é pobre de saúde. A pessoa é doente. A pessoa toma quilos e quilos de remédio. Ou seja, na saúde dela, ela é pobre. Você consegue me entender? Você consegue ver aonde eu quero chegar? Então, é disso que eu estou falando. Deus te fez pleno em todas as áreas da tua vida. Pleno, plenitude. Quando Deus fez de você e de mim a imagem e semelhança dele, você acha que ele fez esse ser miserável que algumas pessoas querem que você seja? Não. Não, gente. Atualmente, aqui nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente tem visto homens falando sobre aliança com Deus e sobre prosperidade de uma velocidade muito grande, e todos eles falando de aliança com Deus, de se relacionar com Deus, de se conectarem com Deus. Aí eu me volto para a palavra de Deus, eu vejo que Davi, um cara simples, humilde, pastor de ovelha, Deus levanta esse homem, levanta ele para ser rei. Aí a promessa de Deus é tão maravilhosa sobre a vida de Davi, que Deus estabelece em Salomão a continuação do reinado de Davi. E aí Salomão é o homem mais rico do mundo até os dias atuais. Não existiu nenhum homem até hoje que fosse tão rico igual Salomão foi. Tudo bem que Salomão teve uns erros assim brutais, na minha opinião. Por exemplo, ter 1.000 sogras, ter 1.000 mulheres, concubinas. Errou. Mas a promessa que Deus havia feito a Davi, ela se cumpriu na vida de Davi e na vida do seu filho. E aí, Salomão vem e escreve algumas coisas que a gente fica assim, ó, boladão até os dias de hoje quando a gente ouve. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, eu moro na zona leste de São Paulo. E aqui na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, tem um Templo de Salomão. E a Igreja Universal construiu esse templo para
mostrar, para representar o poder de Deus, para manifestar a glória de Deus. Eu já fui lá, o lugar é maravilhoso, é esplêndido. Se você tem a oportunidade de vir a São Paulo, você que não é de São Paulo, vá, porque você vai se conectar assim com algo de Deus pleno, maravilhoso. E aí você fala assim, meu, como é que pode, cara? Há quantos mil anos atrás Deus levanta um homem para construir isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus continua sendo Deus, que Deus quer levantar homens e mulheres nos dias atuais para realizar coisas grandes? Pois é. E sabia que Deus pode levantar você? Sabia que é uma promessa de Deus sobre a tua vida? E sobre a minha vida? Porém, nós precisamos agarrá-la. Nós precisamos potenciar aquilo que é o nosso dom e multiplicar esse dom. Amém? 7 leis espirituais da colheita. É o livro base para essa live. E eu venho aqui finalizando com essa palavra de Eclesiastes 5:19. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Elson, há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que trabalha e não tem nada? Trabalha e não conquista nada. É literalmente o ser humano que vive igual caixa d'água pela boia. Se você está se relacionando com Deus dessa forma, eu te convido hoje a mudar. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. O meu pai biológico, Maroto Maia da Silva, seu Amândio Maia da Silva, mais conhecido como Maroto Maia, ele era um homem semi-analfabeto. Meu pai, ele tinha uma letra muito bonita, por repetição, ele repetia a mesma coisa, mas meu pai era um homem semi-analfabeto. Ele sabia ler e escrever, mas eu acredito que meu pai nem chegou a cursar a primeira série. Eu não lembro agora. E eu não vou desonrar meu pai, né? Fala sério. Não dá. E meu pai sempre nos ensinou a plantar e colher do fruto que nós plantamos. Em algumas situações, nós falávamos assim, pai, como é que você vai plantar um pé de jaca? Ele demora até 8 anos para dar o primeiro fruto. E aí ele falava assim, se não for eu, serão os meus filhos e os meus netos que irão colher. Mas alguém vai colher. Entendeu? Ouvi promessas de Deus que Davi, apesar de ter desejado, ele não fez. Ele não colheu, desculpa. Mas o filho dele colheu. O que eu quero te falar hoje é o seguinte.
Você que está trabalhando intensamente aí, desejando construir um patrimônio para os teus filhos, e está matando o teu relacionamento com eles, será que vai valer a pena? Quando você estiver lá no primeiro andar, na glória, e se você tiver a oportunidade de olhar para cá, ver que eles estão brigando por algo que você se matou para deixar para eles, será que vai valer a pena? Olha, raramente os filhos, quando recebem uma herança dos pais, eles fazem bons proveitos. Raramente. Alguns perdem a amizade de irmãos por causa de herança. Outros se matam. Outros, eu nem sei se eu devo falar isso. Eu encontrei um cara aqui na rua do Tatuapé uma vez, em situação de rua, e ele começou a falar assim pra mim, tá vendo aquele, sabe o terreno? E aí ele dava nome para os lugares, e por respeito a ele, eu nem vou falar o nome dele porque eu lembro. Eu não vou falar o nome dos imóveis em respeito a ele e à família. Mas ele falava assim pra mim, sabe tal imóvel? É meu. Sabe? Aí ele falava assim, ele tinha coerência, gente, no que ele falava. Ele falava, sabe por que tá lá jogado? Porque os meus irmãos querem vender e eu não assino. Os meus irmãos já tentou me interditar judicialmente, quer falar que o cara tá pinel, né? Ou coisa do gênero, sei lá. E eu chego pro juiz, troco uma ideia, eu tô na rua, mas no dia que é pra ir lá no juiz, eu fico limpo, totalmente limpo, e vou lá e troco uma ideia com o juiz, falo até em francês e inglês com o juiz, e o juiz fala assim, cara, esse cara não é pinel. O pai se matou para deixar uma herança, para os filhos fazerem isso. Quer uma herança boa para os teus filhos? Dê a ele tempo, atenção, respeito. Eu tenho tentado mudar a minha vida em relação a isso. Eu tenho meus filhos. E aí, na Páscoa, eu fui andar de bicicleta com meu filho que já tem 20 anos. E aí eu falei para ele, olha, hoje se eu tivesse um cliente para atender e esse cliente me pagasse muito bem por esse dia, eu abriria a mão por estar aqui com você. Talvez possa até demorar mais um tempo, quem sabe o feriado agora de novembro. Fica a dica, tá, Kaique? A gente se vê, pedale novamente. Mas eu tenho certeza que aquele dia ficou gravado tanto na minha memória quanto na memória dele, porque foi um dia maravilhoso que nós vivemos. O dia todo. Almoçamos juntos, damos risadas juntos, descansamos juntos, cansamos juntos. Deus, Ele deseja que você realmente multiplique. Deus realmente Ele quer que você engrandeça na terra. Mas existe propósitos. Não adianta eu desejar algo para mim e eu não conseguir semear isso na vida de outros, de um familiar, de um tio, de um filho, da minha mãe. Entendeu? Então, fica a dica. Você quer prosperar? Comece honrando os teus pais. Comece desejando fazer uma revolução na vida da tua família. Comece realmente mudando a tua vida. Amém? Mude. Mude. Eu vou sempre falar de colheita porque eu tenho boas experiências nisso. Mude. Entendeu? Mude a tua vida. E falando em mudança, ó, eu tô mudando, tô mais fininho, hein? Tô me exercitando mais,
Porque, ó, a carcaça pode envelhecer, mas aqui, ó, tem que estar zerado. Dormindo bem. Essa noite eu dormi tão bem que minha esposa falou assim: nossa, eu tentei falar com você para pegar um abraço, pedir um abraço e não consegui porque você já estava apagadão. Falei, que bom. Dormi bem. Então, já que vamos falar de dormir, eu quero orar pela tua vida e encerrar essa live. Mas antes, eu quero saber, você tem algum pedido de oração? Você que está aí nos assistindo, se tiver, escreve aí que eu quero orar pela tua vida. Se não, em concordância, se você tem vergonha de fazer pedido de oração, eu vou orar aqui em concordância. Deus conhece teu coração. Deus sabe que muitas vezes você tem medo de se expor. Deus sabe que muitas vezes a gente tem receio do que vão pensar. Não tenha medo. O teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Ele te ama tanto que Ele sonda até o teu coração por amor a você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Também te apresento essas vidas que me assistiram, que vão me assistir. Ó Deus, derrama do teu poder, da tua unção sobre essas vidas. Senhor, eu oro, eu consagro essas vidas ao Senhor. Senhor, derrama do teu poder, da tua unção. Pessoas que estão agora de plantão, em portarias de prédio, que vão me assistir na madrugada. Eu oro te abençoando, declarando o poder e a unção de Deus, que Deus vai abrir o teu entendimento. Você não nasceu para ser porteiro, você nasceu para ser um administrador, você nasceu para ser um homem empreendedor. E você que está me assistindo e você sabe que essa palavra é para você, eu quero que você me chame depois no particular e fale assim: olha, Deus falou comigo. Porque a partir desse momento, o mundo espiritual está se conectando com você para que essa palavra se cumpra. Porque assim como a chuva desce do céu para molhar e regar a terra, e para lá ela não volta através da evaporação, assim será essa palavra de Deus sobre a tua vida. Ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela foi determinada a fazer na tua vida. Como homem, como profeta do Deus vivo, eu te abençoo. Eu te envio para viver obras maiores que Cristo fez aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fiquem todos com Deus. Amanhã, às 22h30, eu te espero aqui novamente. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.